Vamos conversar agora aqui no NT Sul com o deputado estadual Marlon Santos, do PDT, que assume o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Marlon, boa tarde. Seja bem-vindo à programação aqui da TV Cachoeira. Boa tarde, satisfação estar contigo. Maravilha. Bom, quero começar perguntando sobre o ingresso do PDT no governo Neirão Viegas aqui em Cachoeira do Sul. Gerou ali um estranhamento dentro do próprio PDT e aí, portanto, eu te pergunto, Secretaria de Obras vai mesmo para o PDT? Não vai? Qual que é a situação? Essa é a solicitação do PDT. Eu acredito que é isso que vai acontecer agora na próxima semana. A entrada do PDT, ela tem duas estratégias. A primeira é não ficar aplaudindo desastres, né, e torcendo para não haver governabilidade. Quer dizer, nós estamos, ao contrário disso, querendo governabilidade, conscientes de que um partido tem missão de ajuda. E é isso que a comunidade, o eleitor meu, espera de mim e do meu partido, com certeza, é isso que a gente está tentando propor. E, de um outro lado, reestruturar o partido e oxigená-lo, para que ele consiga tornar-se mais forte, também ser um atrativo, que a partir do momento de sua evidência, começa também a se saber mais sobre ele e começa-se a ver a ação partidária dos colegas que vão compor o governo e, com isso, fazer do partido um lugar de maiores agremiações, levar pessoas. Esse é o outro objetivo. Sim. Fazer o partido encorpar com mais gente dentro dele, com mais qualidade, tirando dele aqueles que não são trabalhistas mesmo. Ok. Bom, quero te perguntar um pouquinho mais sobre o PDT em nível estadual. Hoje o partido está também na base do governo Sartori, correto? Isso. PMDB. Aqui em Cachoeira se entra na base de um governo que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Qual que é a visão do partido em relação à filosofia partidária, enfim? Como que se projeta isso para todo o Estado? A visão minha é a mesma tua de eleitor. Qual é a visão que tu tem dos partidos hoje? A visão de um caos, como todo eleitor tem. Qual é a visão que tu tem hoje dos homens que estão na política? Da meia dúzia que aparece, a visão de corruptos. E das pessoas boas que estão nos partidos, qual é a visão que se tem? A visão de que são insurretos ou pessoas que simplesmente são ostrácicas, que não fazem nada. Quer dizer, qual é a expectativa das pessoas, tua enquanto eleitor, por parte das pessoas que estão no poder, oriundas dos mais variados partidos? Se fizeres uma enquete aí na rua e perguntar para as pessoas o que elas querem, elas querem que o PT vá para um lado, o PDT para o outro, o PMDB para o outro e os outros P's para outros? Com certeza não. Por quê? Porque essa fase de ideologia concreta, ela já passou diante de uma demanda que a sociedade tem de querer crescer incessantemente. O que acontece é que a disputa política em cima de um caderno, ela vai se dar. Mas passou essa disputa, algumas composições devem ser feitas porque as forças eleitas são eleitas dos mais variados matizes. E se não houver a união desses matizes, pelo menos uma união significativa, nenhum governo vai se dar. Sim. Então, não se trata de desistir da cartilha. Se trata de ter vergonha na cara e assumir uma postura que seja odiana, permanente, de crescimento, de manutenção da paz para haver governabilidade, de achada de soluções. Eu, pelo menos, o meu eleitor me elegeu para isso. As pessoas esperam bom senso, ninguém mais aguenta esse ranço político de se não ganhei, vou torcer para o outro se dar mal. Eu só não posso torcer para um governo ladrão. Mas para um governo trabalhador, eu tenho que torcer e ajudar. É só o que a gente está fazendo. Vai terminar resultando no dia a dia do cidadão, né, como um todo. Agora te pergunto o seguinte, o senhor acha que se justifica hoje, por exemplo, a quantidade de siglas que nós temos no Brasil? Claro que essa talvez seja uma discussão um pouco mais profunda e aí isso extrapola a fronteira de Cachoeira, a fronteira do Rio Grande do Sul como um todo.
mas é uma porção de siglas que, na prática, acho que você colocou muito bem sobre a questão da bandeira partidária. É impossível hoje, por exemplo, um governo governar, não é, com uma bandeira específica. Ele vai ter que abrir mão em função de uma fragmentação e aí de uma série de partidos. Então, como governar, não é, conciliando com essas questões todas? E aí te pergunto também sobre a necessidade de tantas siglas hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim. Infelizmente, a governabilidade está estabelecida em cima de uma composição de maioria. Se não houver isso, é bobagem querer fazer governo. Exato. De um outro lado, se tivesse sido mantida a cláusula de barreira constitucional que tinha sido aprovada na Constituição de 88, nós tínhamos hoje 10 partidos no máximo, não 28, como tem no Congresso, dos 32 que existem no país. Não seria assim. Mas acontece que a flexibilização no nosso país é uma coisa absurda. Quer dizer, o Congresso vota uma norma constitucional com uma cláusula de barreira. Aí entra-se com uma ação na justiça e o judiciário puxa por um outro lado e abre uma janela absurda e ficou pior do que estava. Agora vai voltar a cláusula de barreira. A eleição do atual presidente, que foi eleito no domingo para comandar o Congresso, ela é emblemática. Ali muita coisa que não estava para ser votado vai ser votado. Entre elas a reforma política, que é uma confusão. No meu entendimento, reforma política é uma coisa e reforma eleitoral é outra. Mas vai haver essa votação, esse projeto vai vir à tona e pode ter certeza que a cláusula de barreira vai vicejar e vai vir assim, ó, com muita tranquilidade. Ela vai acabar tomando um corpo bem diferente daquele que nós imaginávamos antes. Ela vai ter um valor substancial, porque nesse momento as pessoas estão enojadas do índice, do volume de partidos e das ações dos políticos se movimentando em função dessas novas agremiações que estão sendo criadas. Quer dizer, tem o ânimo, a coisa está toda, tem o clima para isso acontecer. Bom, vamos voltar um pouquinho mais aqui para Cachoeira do Sul, para a nossa cidade. Eu te pergunto sobre o futuro político, digamos, do partido especificamente no município. Há a tendência de ir numa coligação, quem sabe se esteja extremamente longe ainda, tem 2 anos ainda até uma eleição. Há quem sabe, um pensamento de se lançar uma candidatura própria daqui a 2 anos. O que o partido pretende construir? Enquanto a minha batuta funcionar mais ou menos dentro do PDT, tu pode ter certeza que nós não vamos ficar discutindo antecipadamente pleitos eleitorais. Um dos grandes problemas do país, do estado e do município, em especial de Cachoeira, é esse. Terminou a eleição para prefeito e já estão discutindo a outra para daqui 4 anos. Isso tem feito Cachoeira se amarrotar politicamente. Não é justo com quem está no poder e não é justo para aqueles que querem e estão debutando no poder. Então isso se ceifa com muita liderança e se liquida com a liderança que está ali se propondo a fazer alguma coisa. Eu penso que nós vamos acabar trabalhando a coisa para ter candidatos, sim, é uma tendência natural, mas nós não queremos antecipar o processo. E não é uma questão estratégica de não querer discutir. Porque tu perguntar para um vereador, né, candidato a vereador ainda, o que tu quer ser? Ele quer ser prefeito. Quer ser vereador, quer ser deputado, quer ser presidente da República. Quer dizer, o PDT quer chegar nos píncaros da política. Só que essa visão é estrábica de achar que vai chegar lá de qualquer jeito. Não vai. Para chegar no cargo político tem que ter voto, tem que convencer as pessoas. E esse convencimento, ele vai passar, inarredavelmente, pela aprovação do trabalho que o PDT fizer. É por isso que eu fiz questão do PDT se aproximar do governo, porque fora do governo todo mundo mostra trabalho. Ficar com metralhadoras giratórias atirando no governo, isso aí todo mundo faz. Então nós vamos entrar no momento em que o governo está passando certas dificuldades, mas para tentar ajudar a resolver. Agora, qual que é o ideal do PDT? O ideal do PDT é chegar nos píncaros do poder, naturalmente. Mas para isso nós temos que demonstrar trabalho, compromisso com a sociedade. Tá certo, estamos conversando aqui no NT Sul com o deputado estadual Marlon Santos. Quero fazer ainda uma última pergunta sobre o início desse novo mandato seu como deputado estadual. Com a atual composição da Casa da Assembleia Legislativa, em um momento em que o Estado não está vivendo um bom momento financeiramente falando,
Essa composição está favorecendo o governo? Como que o senhor projeta esses próximos 4 anos? Eu, particularmente, quero fazer um mandato investigativo dando conta para a sociedade de coisas que estão deixadas de lado. Eu sempre fui muito investigativo, lembro a questão do caso Bernardo de Três Passos, questão dos 12% da saúde. A minha atividade ela é muito voltada para essa coisa de corrigir aquilo que está absurdamente errado. Claro que não estou falando de quinquilharia, de perfumaria, de coisas que eu e tu temos de errado na nossa vida que pode corrigir, mas da coisa torta que está negaciando o Estado e atirando o Estado para o precipício. Então vai ser um mandato muito voltado para a informação, para a inteligência, para a pesquisa, para essas coisas que vão fazer diferença na vida do gaúcho. A questão do leite, tem uma investigação importante sobre o adubo que eu estou fazendo. Mas estou fazendo porque fui eleito para isso. Tá? A questão da composição do governo, pode ter certeza que ela vai ser substancial para o estatório dentro da Assembleia, porque o parlamento, mais do que nunca, vai ser câmara de debate. É que o parlamento ele é o principal poder da democracia. Ele é o centralizador, o catalisador e o emanador do poder. É ali, na democracia, é no parlamento que as coisas se dão. E quando as dificuldades do Estado são enormes e precisa se lançar de uma série de mãos aí de ferro, muitas vezes, para tocar coisa, como aumento de tributo, como cortes salariais, isso e aquilo, tudo vai parar dentro do parlamento. Então, o parlamento vai ter uma importância vital nessa legislatura, talvez muito mais do que durante os 20 anos passados. E eu vou estar lá. O que eu quero é que Cachoeira saiba, a região saiba que eu vou estar fazendo o meu melhor. E nunca entrem no pensamento de que eu estarei fazendo rolinhos pequeninhos lá dentro para tentar desestruturar alguma coisa, tentar levar particularmente para mim alguma coisa. Eu não vou fazer isso. Eu vou estar sempre martelando a coisa para acontecer para a nossa cidade, para a nossa região. Ok. Como que praticamente o seu trabalho lá pode potencializar hoje o trabalho de Cachoeira do Sul? Um bom deputado é um bom diplomata. Tanto que você, presidente, acordado unanimemente dentro da Assembleia, unanimemente acordado para ser o presidente em 2018. Essa experiência, essa tarimba, essa diplomacia, ela serve dentro do governo do Estado e do governo da União e até fora do Estado e do país, para a gente conseguir as coisas para o local, para a cidade, para a região, para o Estado. Essa é a metodologia que eu tenho usado. E ela tem dado certo ao longo de toda a minha trajetória política. Assim faz a minha irmã Daniela Santos, em Cachoeira, por exemplo, que ousa sempre trabalhar a coisa com a conversa, porque nós partimos do princípio, eu e ela, enquanto políticos, eu e a Daniela, temos um pensamento muito voltado para a ideia da diplomacia. Se nós não conseguimos as coisas trabalhando com a conversa, na porrada que nós não vamos conseguir nada. Ao invés de subir na tribuna e fazer belos discursos, né? Porque eu não sou um bom tribuno, embora dê palestras em tudo que é lugar. A minha irmã também, a Daniela, não é uma boa tribuna, mas nós somos pessoas que olhamos o outro sempre como ser humano. Então, se nós for subir para a tribuna para agredir alguém, então a gente não sobe para a tribuna, porque aí nós não precisamos agredir ninguém. E não é história de tentar se dar bem com todos. Não, nós temos bandeira, mas enxergamos todos como seres humanos. Tá certo. Conversamos com o Marlon Santos, deputado estadual, ex-prefeito também de Cachoeira do Sul. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade e sucesso nas atividades deste novo ano. Obrigado.